A Menina do Fusca Branco. A história de Sheila Silva, nascida no meio da rua, destinada a uma vida extraordinária. Em 5 de novembro de 1987, às 23h45, uma mulher chamada Maria deu à luz sua filha Sheila dentro de um Fusca branco parado em um cruzamento próximo à Espraiada, na cidade de São Paulo. Sem médico, sem hospital, sem estrutura, apenas 3 amigas, um motorista em pânico, um policial que passava por acaso e um médico de aeroporto que nunca esperou receber uma recém-nascida naquela madrugada. Essa é a história de como Sheila veio ao mundo. Mas é também a história do Brasil de 1987, de São Paulo de madrugada, de amizades que salvam vidas. E de como alguns laços, como o que une Sheila, a filha do homem que fugiu em pânico, nunca se rompem, porque foram forjados numa noite em que o destino decidiu costurar 2 histórias numa só. O Brasil, que Sheila encontrou ao nascer 1987. O país que tentava se encontrar. Para entender a história de Sheila Silva, você precisa primeiro entender o Brasil em que ela nasceu. Era 1987. 2 anos antes, o país havia saído de mais de 20 anos de ditadura militar. A Constituição de 1988, aquela que os brasileiros chamam de cidadã, ainda estava sendo escrita. O país respirava uma mistura estranha de euforia e medo. Euforia pela liberdade que chegava devagar, medo do desconhecido que vinha junto. São Paulo, naquele ano, era uma cidade de contrastes brutais. Com mais de 10 milhões de habitantes, era a maior metrópole da América Latina, uma máquina que nunca parava, que trabalhava dia e noite, que devorava sonhos e fabricava histórias. Mas era também uma cidade de abismos, entre ricos e pobres, entre o centro iluminado e as periferias esquecidas, entre os que tinham acesso a tudo e os que tinham acesso a nada. A saúde pública era um campo de batalha. Os hospitais da rede pública viviam à beira do colapso. Filas imensas, falta de médicos, falta de remédios, falta de tudo. Uma mulher grávida de periferia, que precisasse de atendimento de urgência, rezava para que chegasse a tempo, para que houvesse leito disponível, para que o médico de plantão não estivesse sobrecarregado demais para prestar atenção nela. O Fusca, aquele carrinho pequeno, barulhento, teimoso, tão brasileiro quanto o samba e a jabuticaba, era o carro do povo, inventado na Alemanha, adotado pelo Brasil como se sempre tivesse sido daqui. Em 1987, o Fusca já era quase uma relíquia, mas ainda rodava pelas ruas de São Paulo com uma dignidade toda sua. Era o carro de quem não tinha muito, mas tinha orgulho. E foi num desses Fuscas, branco, velho, teimoso, que Sheila Silva decidiu chegar ao mundo. São Paulo de madrugada, a cidade que nunca dorme, mas às vezes fecha os olhos. São Paulo de madrugada é um lugar completamente diferente de São Paulo durante o dia. Durante o dia é barulho, fumaça, pressa, buzina, gente por todos os lados. De madrugada, a cidade revela outra face, mais silenciosa, mas não menos perigosa. As ruas se esvaziam, as sombras crescem, e os poucos que ainda transitam pela cidade, taxistas, policiais, trabalhadores noturnos, pessoas que não têm onde dormir, formam uma comunidade peculiar de almas acordadas enquanto o resto do mundo dorme. O bairro próximo à Espraiada, em novembro de 1987, era uma região de transição. Não era o centro rico da cidade, mas também não era a periferia esquecida. Era aquele meio termo que São Paulo tem muito, uma região de trabalhadores, de pequenas casas, de comércio popular, de gente que acorda cedo e dorme tarde. Os cruzamentos daquela região, de madrugada, ficavam quase desertos. Um carro parado no meio de um cruzamento com as luzes acesas era coisa que chamava a atenção, para o bem ou para o mal. E foi num desses cruzamentos que Maria começou a gritar. Quem era Maria? A mulher forte que carregava uma história dentro de si,
Maria não era diferente de milhares de mulheres de São Paulo naquele final de 1987. Trabalhadora, determinada, daquelas que não reclama muito, que resolve o que tem que resolver, que no fim do dia ainda arruma energia para sorrir para os filhos. A gravidez tinha sido tranquila, ou pelo menos era o que ela dizia para quem perguntava. Mas toda mulher grávida sabe que tranquila é uma palavra relativa. Às noites em que o bebê não para de chutar, aos dias em que a barriga pesa mais do que o corpo aguenta, ao medo, aquele medo silencioso que toda mãe de primeira viagem, ou não, carrega, de que algo dê errado. Maria tinha amigas boas. Valquíria e Luzia eram daquele tipo de amizade que só São Paulo constrói. Mulheres que se conhecem há anos, que já se viram em situações difíceis, que sabem que quando uma precisa, as outras estão lá, sem fazer drama, sem pedir nada em troca. E quando Maria ligou naquela noite de quinta-feira, 5 de novembro de 1987, dizendo que as contrações tinham começado, Valquíria e Luzia não hesitaram nem um segundo. "Chama o Rogério", disse Valquíria. "Ele tem o Fusca. A gente vai junto. Rogério e o Fusca branco." O homem certo no momento certo, Rogério, era daquele tipo de homem que São Paulo tem aos montes e raramente reconhece. O amigo de todos. Aquele que está sempre disponível, que não cobra favores, que simplesmente aparece quando é chamado. Trabalhador, simples, com uma família pequena e uma vida honesta construída tijolo por tijolo. O Fusca branco era seu orgulho. Não era novo. A verdade é que o carro já tinha alguns anos de batalha e mostrava isso em cada amassado, em cada arranhão, em cada barulhinho que fazia quando pegava uma lombada. Mas Rogério cuidava dele como se fosse o carro mais importante do mundo. Lavava todo sábado, trocava o óleo quando precisava. Tinha orgulho de dizer que o carro nunca tinha deixado ninguém na mão. Fusca não falha, ele costumava dizer com um sorriso. Fusca é como cachorro fiel. Vai até onde você precisa, do jeito que for. Naquela quinta-feira à noite, Rogério já estava dormindo quando o telefone tocou. Era Valquíria. "Rogério, a Maria está com as contrações. Precisa ir para o hospital. Você consegue nos levar?" Rogério olhou para o relógio. Passava das 23 horas. Suspirou, levantou da cama, pegou as chaves do Fusca e respondeu o que sempre respondia quando alguém precisava dele. "Estou indo." A partida. 4 pessoas e um destino. A noite de novembro em São Paulo tinha uma temperatura amena. Uma daquelas noites em que não faz calor nem frio, em que a cidade respira com uma leveza rara. As ruas do bairro estavam desertas. Os postes lançavam uma luz amarelada sobre o asfalto molhado de um chuvisco que havia parado horas antes. Rogério chegou em poucos minutos. Maria já estava pronta, ou tão pronta quanto uma mulher em trabalho de parto consegue estar. Valquíria e Luzia a ajudaram a descer as escadas do sobrado onde ela morava, devagar, com a paciência e o cuidado de quem sabe que cada passo importa. Entraram no Fusca. Maria ficou no banco de trás, entre Valquíria e Luzia. Rogério no volante olhando para a frente, calculando o caminho mais rápido para o hospital. A noite estava quieta. Parecia que tudo ia dar certo. "Rogério, vai rápido, mas não vai doido", disse Luzia. "A Maria está bem, só precisa chegar logo." "Pode deixar", respondeu Rogério, ligando o motor. O Fusca deu a tradicional tossida de arranque e logo se estabilizou. "Fusca fiel, lembra?" Maria sorriu, ou tentou sorrir. Naquele momento as contrações voltaram com uma intensidade que não tinha nada de sorriso. Ela fechou os olhos, segurou a mão de Valquíria e respirou fundo. "Estou bem", ela disse, para convencer mais a si mesma do que as amigas. "Estou bem." Mas São Paulo, como sempre, tinha outros planos. A espraiada. Quando o corpo disse, "Não espero mais", a espraiada. Quem é de São Paulo sabe o que esse nome significa. Uma avenida que corta parte da zona sul da cidade, que já foi beira de represa, que já foi lugar de lazer, que se transformou ao longo das décadas em uma das artérias mais movimentadas da cidade.
Em 1987, ainda carregava traços de uma São Paulo diferente, menos vertical, menos desesperada, ainda com alguns bolsões de verde resistindo à expansão de concreto. Rogério estava chegando perto de um cruzamento quando ouviu Maria fazer um som que nenhum motorista quer ouvir quando está levando uma grávida para o hospital. Não era um gemido de dor. Era algo mais profundo, mais urgente, o tipo de som que o corpo faz quando para de pedir e começa a exigir. Rogério, disse Valquíria, e a voz dela já tinha mudado de tom. Não era mais a voz calma de quem está no controle. Era a voz de quem acabou de perceber que o controle foi embora. Para o carro. O quê? Mas o hospital fica para o carro, Rogério. Rogério parou o carro. No meio do cruzamento, com o motor ainda ligando, as luzes acesas iluminando o asfalto vazio. E no banco de trás do velho Fusca branco, às 23h45 do dia 5 de novembro de 1987, Sheila Silva decidiu que não ia mais esperar. Ela chegou ao mundo sem hospital, sem médico, sem anestesia, sem monitor cardíaco, sem aquelas máquinas que bipam e dão segurança. Ela chegou ao mundo num carro parado no cruzamento de uma rua de São Paulo, entre 3 mulheres que a receberam com as mãos, o coração e tudo o que tinham. E o que elas tinham naquele momento era amor, que às vezes é mais do que suficiente. O primeiro choro, o som mais bonito que o cruzamento já ouviu. Há um som que nenhuma pessoa esquece depois de ouvir. O primeiro choro de uma criança. Não é um choro de tristeza, é um choro de chegada. É o som de um ser humano anunciando ao mundo que está aqui, que está vivo, que está pronto para tudo o que vem pela frente. Quando Sheila chorou pela primeira vez, o Fusca branco ficou pequeno demais para conter tanta vida. Valquíria a segurou. Não havia luvas. Não havia instrumental cirúrgico. Havia apenas as mãos de uma mulher, que nunca havia feito isso antes, que estava tremendo por dentro, mas estava firme por fora, porque naquele momento não havia outra opção senão ser forte. Ela veio, Valquíria disse, a voz partindo no meio da frase. Meu Deus, ela veio. Luzia estava chorando. Maria estava exausta e radiante ao mesmo tempo. Aquela combinação impossível que só as mães conhecem. E Rogério? Rogério olhou pelo espelho retrovisor. Viu aquela criança pequeníssima, molhada, vermelha, berrando com os pulmões de alguém que veio ao mundo com uma urgência e uma determinação que poucos têm. E entrou em pânico. Não era fraqueza. Era humanidade. Era um homem simples, acostumado a lidar com problemas de carro e não com partos de madrugada, que de repente se viu no meio de algo para o qual não estava preparado e que sabia que precisava de ajuda profissional imediata. Vou buscar ajuda, ele disse. E antes que alguém pudesse responder, Rogério tinha saído do carro, deixado a porta aberta e estava correndo pela rua escura em direção ao batalhão que ficava próximo. O Fusca branco ficou parado no cruzamento, as luzes acesas, o motor ligado, e dentro dele 3 mulheres e uma recém-nascida que nem sabia ainda em que mundo tinha chegado. O lençol branco, o gesto que aqueceu uma vida valquíria, sempre carregava um lençol no carro. Não era superstição, não era previsão do futuro. Era apenas um hábito de mulher prática. Nunca se sabe quando você vai precisar de um lençol. Para cobrir alguém que passa mal. Para improvisar uma maca. Para dezenas de situações que a vida urbana impõe. Naquela noite, o lençol branco que estava dobrado no porta-malas traseiro do Fusca se tornou o primeiro berço de Sheila Silva. Com cuidado, com um cuidado que nenhuma escola ensina, que só o instinto materno e a amizade, que é uma forma de amor, é capaz de produzir. Valquíria embrulhou a pequena Sheila no lençol branco e a segurou no colo. Levou o rosto dela perto do da bebê. Sussurrou palavras que ninguém mais ouviu, palavras que eram só das duas. Lá fora, São Paulo continuava a sua vida. Em algum apartamento próximo, alguém dormia. Em algum bar ainda aberto, alguém bebia. Em algum hospital, algum médico atendia algum paciente.
O mundo não havia parado porque Sheila nasceu, mas dentro daquele Fusca branco, o mundo inteiro cabia num lençol. Você já se perguntou quem seriam as pessoas que aparecem na sua vida exatamente quando você precisa delas? Os anjos que a madrugada enviou o policial que acabou de sair do plantão. Vamos falar por um momento sobre coincidências. A filosofia tem um nome complicado para elas: sincronicidade. A religião tem um nome mais simples: providência. A ciência tende a chamar de estatística. Com eventos suficientes acontecendo ao mesmo tempo, a probabilidade de convergências aumenta. Mas quando você está no banco de trás de um Fusca branco parado em um cruzamento de São Paulo à meia-noite, com uma recém-nascida no colo, você não pensa em filosofia, nem em estatística. Você pensa: alguém nos mandou uma ajuda. O policial, cujo nome lamentavelmente ninguém registrou naquela noite, havia acabado de sair do seu plantão. Estava cansado, estava de folga, estava pensando no caminho de casa, no travesseiro, no descanso merecido depois de uma noite de trabalho. E então viu o Fusca. Um carro parado no meio de um cruzamento com as luzes acesas, às quase meia-noite. Isso é o tipo de coisa que faz um policial parar. Não por obrigação. Ele estava de folga, mas por instinto, por aquele sexto sentido que anos de trabalho nas ruas de São Paulo desenvolvem, a capacidade de sentir que algo não está certo. Ele parou o carro ao lado do Fusca. Desceu devagar, bateu na janela. "Tudo bem por aqui?" Valquíria abriu a janela com a bebê ainda no colo, o lençol branco envolto ao redor do corpinho pequenino de Sheila, e olhou para o policial com uma expressão que valia mais do que 1000 palavras. "Ela acabou de nascer", disse Valquíria. "Agora mesmo, aqui dentro do carro." O policial olhou para a bebê, olhou para Maria, exausta no banco de trás. Olhou para Luzia, que segurava a mão de Maria com os 2 olhos ainda cheios de lágrimas. Ficou 1 segundo, apenas 1 segundo, parado, processando o que estava vendo. E então ele fez o que os melhores seres humanos fazem diante do inesperado. Agiu. "Entrem. Vou levar vocês para o aeroporto de Congonhas. Tem médico de plantão lá." O aeroporto de Congonhas, uma pista de pouso para uma vida. O aeroporto de Congonhas é um dos mais movimentados do Brasil. Localizado dentro da própria cidade de São Paulo, é um aeroporto urbano por excelência, cercado de prédios, de tráfego intenso, de uma logística que funciona como um organismo vivo. Em 1987, já era um dos principais centros de conexões do país. E como todo aeroporto, tinha médico de plantão. Não para receber recém-nascidas, para atender emergências de passageiros, para lidar com mal-estares em voo, para as 1001 situações que uma estrutura daquele porte precisa saber resolver. Naquela madrugada, o médico de plantão do aeroporto de Congonhas estava provavelmente esperando qualquer coisa menos o que chegou. O policial entrou pela entrada de serviço, buzinando, com o carro sacolejando sobre os paralelepípedos. Gritou que precisava de um médico, e o médico veio correndo. Era um homem de meia idade, com o jaleco branco um pouco amassado de uma noite já longa, os óculos no nariz, as mãos que ainda cheiravam ao álcool gel da última vez que as havia higienizado. Um homem comum, treinado para situações incomuns. Ele abriu a porta do carro, viu Sheila no colo de Valquíria, e os olhos dele, aqueles olhos acostumados a ver emergências, a manter a calma quando tudo ao redor está em caos, suavizaram por um instante. "Deixa eu ver ela", disse ele, com uma gentileza que ninguém esperava naquele momento. Com movimentos precisos, ele examinou a bebê, verificou a respiração, verificou os reflexos, verificou tudo o que precisava verificar. Com a competência de quem fez isso muitas vezes, mas com o cuidado de quem sabe que aquela criança específica é única. Depois, com um pedaço de material que ele havia trazido consigo, fez o nó no umbigo de Sheila. Foi um gesto simples. Demorou segundos. Mas foi o gesto que separou Sheila do lugar de onde ela tinha vindo e afirmou definitivamente neste mundo. "Ela está bem",
disse o médico, olhando para Maria. Sua filha está bem. Você também. Agora precisa ir para o hospital, para os dois terminarem de ser avaliadas com mais calma. Maria fechou os olhos. E por um momento que durou uma eternidade, não havia mais São Paulo, não havia mais Fusca, não havia mais madrugada. Havia apenas ela e sua filha. O homem que achou que haviam roubado o Fusca. Enquanto tudo isso acontecia no aeroporto de Congonhas, do outro lado da cidade, Rogério estava tendo a noite da vida dele. Ele havia chegado ao batalhão ofegante, sem fôlego, batendo na porta com os punhos, gritando que precisava de ajuda, que havia uma mulher parindo num carro a alguns quarteirões dali. Os policiais do batalhão, surpresos com aquele homem desgrenhado que aparecia do nada pedindo socorro, finalmente entenderam a situação e saíram com ele. Mas quando chegaram ao cruzamento, o Fusca não estava mais lá. Rogério parou no meio da rua. Olhou para os lados, olhou para o cruzamento vazio, para o asfalto que não guardava nenhum rastro, para a madrugada silenciosa que não oferecia nenhuma explicação. O carro havia sumido. E com ele Maria, Valquíria, Luzia e uma recém-nascida cujo nome Rogério ainda não sabia. Roubaram meu carro, disse Rogério, com uma voz que misturava incredulidade e desespero. Roubaram meu carro com elas dentro. Não havia outra explicação que fizesse sentido para ele naquele momento. Havia saído correndo para buscar ajuda. Havia deixado o carro parado, as mulheres dentro, a situação sob controle, ou pelo menos tão sob controle quanto uma situação daquelas pode estar. E quando voltou, não havia mais nada. Os policiais trocaram olhares. Um deles colocou a mão no ombro de Rogério. Vamos à delegacia. Você vai registrar um boletim de ocorrência. E Rogério foi, com o coração partido, com a cabeça cheia de pensamentos que não queria ter, com a certeza dolorosa de que havia falhado, que havia saído correndo para ajudar e, ao fazer isso, havia deixado 3 mulheres e um recém-nascido à mercê de quem sabe o quê. Ele não sabia que estava tudo bem. Ele não sabia que naquele exato momento a mesma bebê que havia nascido no seu Fusca estava sendo examinada por um médico de aeroporto, embrulhada num lençol branco com os pulmões cheios de ar de São Paulo. Ele não sabia que o policial que havia passado por acaso, que havia parado o carro naquele cruzamento, que havia colocado as mulheres no seu próprio veículo, havia levado o Fusca junto. Não para roubar, para salvar. Revelar aqui que o carro foi levado pelo policial para não deixar o veículo parado no cruzamento. Um detalhe lógico que humaniza toda a situação e alivia a tensão construída. O espectador vai querer saber o que acontece quando Rogério descobre. O reencontro e a devolução. O boletim de ocorrência mais inusitado de São Paulo. Existe uma certa ironia poética em Rogério ter registrado um boletim de ocorrência por roubo de veículo quando seu carro estava, naquele mesmo momento, sendo usado para salvar vidas. O delegado de plantão deve ter ficado intrigado com aquele homem que chegou à madrugada, sem o carro, com uma história sobre parto em cruzamento e policial que apareceu do nada. É o tipo de coisa que parece inventada. Boa demais para ser verdade, estranha demais para ser mentira. Rogério respondeu a todas as perguntas com a paciência de quem está no limite. Descreveu o carro, um Fusca branco, com tal número de placa, com tal amassado no para-choque, com aquela haste de antena torta que ele nunca havia conseguido consertar. Descreveu o que havia acontecido. Descreveu as mulheres, a bebê que havia nascido, o desespero que o havia feito sair correndo. O delegado escreveu tudo. Olhou para Rogério, disse que iriam verificar. O senhor tem onde ficar esta madrugada? Rogério pensou na resposta. Tinha casa, tinha família, tinha tudo o que precisava, menos a certeza de que as mulheres que havia levado no carro estavam bem. Vou ficar aqui, esperando notícia, ele disse. A devolução. Quando o policial voltou com o Fusca, o policial que havia levado o Fusca tinha feito tudo certo. Após deixar Maria,
Valquíria, Luzia e a bebê Sheila no hospital, devidamente recebidas pela equipe de plantão, devidamente encaminhadas para os cuidados necessários, ele havia se lembrado do carro. Um Fusca branco que não era dele, que estava parado no cruzamento, que precisava ser devolvido ao seu dono. O problema era, onde estava o dono? Depois de alguns telefonemas, de algumas verificações, de aquela teia de comunicação que a polícia de São Paulo tinha naquela época, mais analógica, mais lenta, mais funcional, ele descobriu. Rogério estava na delegacia. Havia registrado um boletim de ocorrência por roubo de veículo. O policial deve ter sorrido. Quando chegou à delegacia com o Fusca branco e estacionou na frente, Rogério estava sentado numa cadeira dura de plástico, os cotovelos nos joelhos, a cabeça baixa, a noite mais longa da vida dele chegando ao seu ponto mais pesado. E então ouviu: "Seu carro está do lado de fora." Rogério levantou a cabeça, olhou para o policial que havia entrado pela porta. Reconheceu o uniforme, mas não o rosto. "Mas eu não. Sua amiga Maria está no hospital. A bebê está bem. Está tudo bem." Rogério ficou alguns segundos em silêncio. E então fez o que qualquer ser humano faz quando descobre que aquilo que temia ter perdido está, na verdade, salvo. Chorou. Ali, na delegacia, na madrugada de São Paulo, o homem do Fusca branco chorou de alívio. E ninguém, nem o delegado, nem os policiais de plantão, nem as outras pessoas que esperavam na sala, disse nada, porque tem momentos em que o silêncio é a única resposta possível. O hospital e o começo de tudo, mãe e filha. O primeiro olhar. No hospital, Maria dormiu com Sheila no colo. Não havia mais adrenalina, não havia mais urgência, não havia mais a corrida frenética contra o tempo. Havia apenas o cansaço bom, aquele cansaço que vem depois de uma batalha ganha, que pesa nos ossos, mas aquece a alma, e a presença pequenina de Sheila, que dormia com uma placidez quase surreal, como se o nascimento caótico no banco de trás de um Fusca tivesse sido apenas mais um detalhe no plano de chegada que ela mesma havia traçado. Valquíria e Luzia ficaram no hospital até o amanhecer. Sentadas em cadeiras desconfortáveis de corredor, tomando café ruim do copo plástico, trocando palavras de vez em quando e ficando caladas na maior parte do tempo. Havia chegado aquele momento em que não há muito mais a dizer, porque tudo o que precisava ser feito já foi feito, e o que resta é simplesmente estar presente. Valquíria olhava para Sheila através do berço de vidro e pensava: ela vai crescer sem saber de nada disso. Vai crescer achando que nascimento é uma coisa banal, que acontece em hospital, que tem médico e enfermeira e equipamento. E um dia alguém vai contar a história do Fusca branco. E ela vai olhar para essa história como quem olha para um filme. Mas a história vai estar dentro dela mesmo assim, porque a gente carrega o que aconteceu no começo, mesmo que não lembre. O nome, Sheila, a que brilha, o nome Sheila tem origem hebraica e significa a que pede and após, ou, em outras interpretações, que brilha. É um nome que foi popular nos anos 80, que carrega a marca de uma época em que os pais buscavam nomes que soassem diferentes, modernos, que distinguissem seus filhos da massa. Maria havia escolhido o nome ainda durante a gravidez. Ela gostava de como soava. Sheila, curto, forte, com uma ponta de algo que ela não sabia nomear, mas que sentia como certo. E Sheila Silva, a que brilha da família Silva, que em português significa floresta, havia chegado ao mundo de um jeito que poucos nomes conseguiriam honrar completamente. Porque há poucos nascimentos que brilham tanto quanto aquela dentro de um Fusca branco, num cruzamento escuro, com um lençol como berço e São Paulo como testemunha. As primeiras semanas, uma criança cercada de amor. Os primeiros dias de Sheila foram marcados por uma intensidade de afeto que ela jamais conseguiria medir. Todos queriam ver a menina do Fusca branco.
Todos queriam contar a história, cada um acrescentando um detalhe que às vezes era verdadeiro e às vezes era bordado pelo tempo e pela memória afetiva. Valquíria visitava com uma frequência quase diária. Ela havia sido a primeira a segurar Sheila, a primeira a embrulhá-la no lençol, a primeira a sussurrar palavras no seu ouvido. Havia entre as duas um laço que não tinha nome convencional. Não era parentesco, não era amizade da criança. Era algo anterior a tudo isso, formado num cruzamento de São Paulo numa madrugada de novembro. Rogério também foi visitar, tímido, com um buquê de flores que parecia pequeno demais para o tamanho do que ele estava sentindo. Ele ficou parado na porta do quarto do hospital, olhando para Maria e para a bebê, sem saber muito bem o que dizer. Eu fui buscar ajuda, ele disse finalmente, como se precisasse se justificar. Eu não queria deixar vocês, mas eu pensei que... Maria sorriu. Era o sorriso de quem entende tudo sem que seja necessário explicar nada. Eu sei, Rogério, ela disse. Você foi buscar ajuda. E a ajuda veio. Tudo deu certo. Rogério olhou para Sheila. A bebê dormia com uma seriedade impressionante, como se o sono fosse um trabalho que precisava ser feito com toda a dedicação possível. Como ela se chama? Ele perguntou. Sheila, disse Maria. Rogério repetiu o nome em voz baixa, como quem testa o peso de uma coisa nova. Sheila, ele ecoou, e sorriu. Os anos que passaram e a amizade que ficou crescer com uma história. Toda criança tem a história do seu nascimento. A maioria é parecida. A mãe sentiu as contrações, foram para o hospital, ficaram algumas horas esperando, o médico fez o que tinha que fazer e o bebê chegou. Sheila nunca teve essa história. Desde pequena, ela ouviu a versão do Fusca branco. Primeiro de Maria, que contava com um misto de orgulho e arrepio, sempre chegando na parte do lençol branco de Valquíria, com a voz ganhando uma carga emocional difícil de disfarçar. Depois de Valquíria, que acrescentava os detalhes de quem estava lá, de quem segurou, de quem sentiu o peso daquele corpinho pequenino nas mãos pela primeira vez. Depois de Luzia, que sempre chegava na parte do policial com um tom de admiração que não havia diminuído com o passar dos anos. E Sheila ouvia, com aquela atenção séria das crianças que sabem de algum jeito que aquela história é sobre elas, de um modo que vai além do biológico, que aquela história forma quem elas são, que aquela história vai ser contada e recontada e sempre vai terminar no mesmo lugar. Ela, no mundo, pronta para o que vem. Quando tinha uns 7, 8 anos, Sheila já contava a própria história para os amiguinhos da escola com uma naturalidade que deixava os adultos admirados. Eu nasci num Fusca branco, ela dizia, como quem diz eu moro na rua tal, como um fato, como uma coordenada geográfica de si mesma. E as crianças ao redor abriam a boca e ficavam ali, com aquele silêncio de quem não sabe se acredita, mas quer acreditar. E Sheila seguia em frente para o próximo assunto, leve como quem já resolveu as perguntas que os outros ainda estão formulando. A Carol, filha de Rogério, a amizade que não tem explicação. Aqui chegamos a um dos capítulos mais curiosos, mais bonitos, e dependendo de como você olha para o mundo, mais inexplicáveis desta história. Rogério teve uma filha, Carol, uma menina que nasceu 5 meses depois da noite do Fusca branco, que cresceu sem saber que o pai havia sido o motorista daquela história que as pessoas do bairro ainda contavam de vez em quando. Uma menina que, por toda a infância e adolescência, foi descrita por quem a conhecia com um conjunto consistente de palavras: autêntica, iluminada, alegre. É interessante quando as mesmas palavras aparecem repetidamente para descrever uma pessoa. Não é coincidência, é caráter. É a expressão de quem alguém é de um modo tão consistente que as pessoas independentes umas das outras chegam ao mesmo vocabulário. A Carol, filha de Rogério, era assim. Daquelas pessoas que entram num cômodo e ele parece mais claro, não por alguma razão específica, não por ser mais bonita, ou mais engraçada, ou mais inteligente, embora fosse tudo isso também.
mas por alguma coisa que não tem palavra exata em português, que os japoneses chamam de ikigai e que os brasileiros costumam resumir em "ela sabe para que está aqui". E essa menina, Carol, filha de Rogério, esse fruto do homem que havia corrido desesperado numa madrugada de novembro e depois havia chorado de alívio numa cadeira de delegacia, tornou-se amiga de Sheila, não de um jeito forçado. Não porque as mães combinaram, não porque alguém planejou, não porque havia uma dívida afetiva a ser paga. Simplesmente porque elas se encontraram, se reconheceram e ficaram juntas. É o tipo de amizade que confunde quem observa de fora. Porque não tem aquela origem clara que a maioria das amizades tem. A escola onde se conheceram, o bairro que frequentavam, o grupo de amigos comum. Tem sim, mas vai além disso. Tem algo na base, no fundamento, que parece anterior às duas, que parece escrito em algum lugar que não é exatamente o mundo visível. Sheila às vezes brinca que a amizade delas foi selada antes de qualquer uma das duas ter consciência do que estava acontecendo. Naquela madrugada de novembro de 1987, quando Rogério havia saído correndo do Fusca branco, havia levado consigo, sem saber, o rastro de uma conexão que o tempo iria transformar em amizade. Entre sua filha, que ainda não havia chegado ao mundo, e a bebê que havia ficado no banco de trás, com Valquíria e o lençol branco. Como se o destino tivesse assinado um contrato. E as duas, décadas depois, estivessem apenas cumprindo os termos. Você já teve uma amizade assim? Daquela que você não consegue explicar de onde veio, que parece que existia antes de você? Nos conta nos comentários o que dizem sobre ela, depoimentos reconstituídos. Se você perguntasse às pessoas que conviveram com Sheila ao longo desses 38 anos, o que você ouviria seria uma variação do mesmo tema. Valquíria diria: "Desde que eu a segurei no colo naquela noite, eu soube que ela ia ser alguém diferente. Não diferente de jeito grandioso, não diferente de jeito que aparece no jornal. Diferente de jeito humano, do tipo de pessoa que faz as outras se sentirem vistas. Eu segurei ela e pensei, essa menina vai importar para muita gente." Luzia diria: "A Sheila tem uma qualidade que é rara, ela não tem medo de ser ela mesma." Você sabe aquelas pessoas que passam a vida tentando se encaixar, tentando ser o que os outros esperam? Ela nunca foi assim. Desde pequena, desde sempre. Como se ela tivesse chegado ao mundo já sabendo quem era e não fosse precisar de permissão de ninguém para continuar sendo. Rogério diria: "Toda vez que eu vejo a Sheila, eu penso naquela noite. Penso que eu saí correndo com medo. Penso que quando voltei, o carro tinha sumido. E eu achei o pior. E fico pensando, quantas vezes a gente faz isso? Acha o pior quando na verdade está tudo bem, quando na verdade as coisas estão se resolvendo de um jeito que a gente não consegue ver porque está com medo demais para olhar direito." Maria diria: "A Sheila é a minha filha." Parece óbvio dizer isso, mas não é, porque ela é mais do que isso. Ela é a prova de que as coisas têm um jeito de dar certo mesmo quando tudo indica que não. Ela é a prova de que a gente não precisa de condições perfeitas para fazer coisas bonitas. Ela nasceu num Fusca, embrulhada num lençol, às quase meia-noite, com São Paulo como sala de parto. E está aqui, linda, forte, sendo ela mesma. O que mais eu poderia pedir? Sheila Silva, 38 anos. A chegada continua uma mulher que tem uma história para contar. Em 2025, Sheila Silva tem 38 anos. Completou-os em novembro, como sempre, como faz desde aquela madrugada que ninguém no bairro esqueceu. É uma mulher que carrega a história do Fusca branco com a leveza de quem entendeu que não é um fardo, é um presente. Não é qualquer pessoa que tem uma história de nascimento que para a conversa em qualquer roda, que faz os olhos das pessoas arregalarem, que termina sempre com alguém dizendo: "Mas isso é coisa de cinema." Ela concorda, é coisa de cinema. E ela está nele, no papel principal. A amizade com a Carol, filha de Rogério, continua.
Aquela amizade que começou antes de qualquer uma das duas soubesse que havia algo para começar, que atravessou infância, adolescência, todas as fases complicadas que a vida impõe entre uma pessoa e outra, que chegou à idade adulta mais forte do que quando começou, como as boas amizades fazem. Elas raramente falam diretamente sobre a noite do Fusca. Não por constrangimento, não por não saber, as duas sabem a história de cor, nos mínimos detalhes, porque foi contada tantas vezes que virou parte do DNA afetivo das duas famílias. Mas porque algumas histórias não precisam ser sempre ditas em voz alta. Algumas histórias simplesmente existem, como uma fundação, como algo abaixo da superfície que sustenta tudo que está em cima sem precisar aparecer. Quando elas se encontram, que é sempre que podem, porque as boas amizades encontram jeito, há naquele encontro algo que observadores atentos descrevem como uma familiaridade que vai além dos anos que se conhecem. É o tipo de familiaridade que geralmente só aparece entre pessoas que foram muito jovens juntas, que cresceram juntas, que se formaram uma na presença da outra, mas elas não cresceram juntas. Pelo menos não da maneira convencional. Elas cresceram paralelas, conduzidas por um fio invisível que começou naquela madrugada de novembro, naquele cruzamento próximo à espraiada, quando um Fusca branco parou no meio da rua e uma menina decidiu que era a hora. O que esta história nos ensina? Toda história tem uma moral. Não no sentido de lição didática, não no sentido de conclusão óbvia, mas no sentido de algo que fica, algo que o ouvinte carrega para casa e continua pensando depois que a tela apaga. A história de Sheila tem várias. A primeira é sobre as pessoas que aparecem na hora certa. O policial que havia acabado de sair do plantão e poderia ter passado reto. O médico de aeroporto que estava de plantão naquela madrugada específica, naquele aeroporto específico. As pessoas que você nunca mais vê, que você nem sabe o nome, mas que foram fundamentais para que você chegasse onde chegou. São Paulo é cheia delas. O Brasil é cheio delas. O mundo é cheio delas. A segunda é sobre o pânico e o amor. Rogério fugiu e foi para buscar ajuda, que é a coisa mais difícil de fazer quando o instinto manda ficar. Valquíria ficou e segurou o que precisava ser segurado, que é a coisa mais difícil de fazer quando o instinto manda correr. Os dois fizeram o certo. Os dois fizeram o que a situação pedia de cada um, e juntos, um correndo, outro ficando, garantiram que Sheila chegasse bem. A terceira é sobre os laços que se formam no caos. As melhores amizades, os laços mais duradouros, frequentemente nascem não em momentos de beleza e tranquilidade, mas em momentos de urgência e verdade. Quando a máscara cai, quando não há tempo para performance, quando o que sobra é o que a pessoa realmente é. É nesses momentos que a gente descobre quem fica. A quarta, e talvez a mais silenciosa, é sobre o destino. Sobre como às vezes parece que as coisas têm um design que não conseguimos enxergar enquanto estamos dentro delas. Que a filha de Rogério e Sheila sejam amigas não é simplesmente coincidência. É a continuação de uma história que começou naquela madrugada. É o mundo sendo consistente consigo mesmo. Pode ser que seja coincidência. Pode ser que seja apenas probabilidade estatística vestida de poesia. Mas talvez, às vezes, a poesia seja a explicação mais honesta para o que a matemática não alcança. São Paulo como personagem, a cidade que testemunha tudo São Paulo, não é um cenário nesta história. São Paulo é um personagem. A cidade que recebeu Sheila naquela madrugada é a mesma cidade que recebe, a cada momento, milhares de histórias que nunca serão contadas. Cada cruzamento tem a sua. Cada rua escura de madrugada guarda uma. São Paulo é um arquivo infinito de coisas que aconteceram e que ninguém registrou, de gestos que salvaram vidas sem que ninguém soubesse, de encontros que moldaram destinos sem que as pessoas envolvidas percebessem na hora.
Em 1987, São Paulo vivia uma transição. O país vivia uma transição. A democracia estava chegando, devagar e com tropeços, mas chegando. E no meio de toda essa transformação coletiva, individual, política, social, uma mulher chamada Maria dava à luz uma filha num Fusca branco. A história de Sheila é a história de São Paulo também, da cidade que é dura e generosa ao mesmo tempo, que te abandona e te ampara no mesmo cruzamento, que tem policiais que passam reto e policiais que param, que tem noites que parecem sem saída e noites que revelam a cada curva que a saída estava ali o tempo todo. São Paulo, naquela noite, foi generosa. Enviou as pessoas certas, abriu o caminho certo, permitiu que uma criança chegasse ao mundo e fosse recebida, não pela estrutura fria de um hospital, mas pelo calor de mãos humanas que a seguraram com tudo o que tinham. E isso, no fundo, é tudo o que qualquer um de nós precisa quando chega a qualquer lugar novo. Alguém que segure. Você chegou até o final desta história, e isso diz algo sobre você. Porque histórias como a de Sheila não retêm todo mundo. Elas retêm as pessoas que acreditam que o cotidiano tem profundidade, que os cruzamentos têm memória, que as madrugadas guardam coisas que o dia não sabe. Sheila Silva nasceu em 5 de novembro de 1987, às 23h45, dentro de um Fusca branco parado num cruzamento de São Paulo. Ela não escolheu a hora, não escolheu o lugar. Não escolheu o lençol branco, o policial desconhecido, o médico de aeroporto, o Rogério desesperado correndo pela rua. Mas ela escolheu, ao longo de 38 anos, o que fazer com tudo isso. Escolheu carregar a história com leveza. Escolheu a amizade que o destino sinalizou. Escolheu ser, como disseram aqueles que a conhecem, ela mesma, sem pedir permissão, sem precisar de explicação. Algumas pessoas nascem, outras chegam. Sheila chegou. Se você conhece uma história assim, de nascimento inusitado, de coincidência que parece grande demais, de pessoa que chegou ao mundo de um jeito que ninguém esperava, me manda aqui nos comentários. Porque o canal Dark não é só sobre o que assombra, é sobre o que impressiona, sobre o que não cabe na lógica do dia a dia, sobre as histórias que você conta na mesa do jantar e todo mundo para de comer para ouvir. Se você não está inscrito ainda, o botão está aí. E se você chegou até o fim desse vídeo, você já sabe que vale a pena ficar. Até a próxima história. Sugestão de thumbnail. Imagem de um Fusca branco antigo numa rua escura, com um facho de luz saindo da janela traseira. Texto em branco. Nasceu aqui dentro. Simples, impactante, sem spoiler. Aviso legal, créditos. Esta narrativa é baseada em história real. Os diálogos foram reconstituídos de forma ficcional para fins narrativos. Os nomes foram mantidos conforme fornecido. Qualquer semelhança com outros eventos é coincidência. Roteiro desenvolvido para canal Dark com tom emocional e humano. Todos os direitos reservados. O policial sem nome, o anônimo que importa, não sabemos o nome dele. O médico do aeroporto, ciência e humanidade na madrugada. O médico de plantão do aeroporto de Congonhas naquela noite provavelmente havia estudado medicina esperando salvar vidas em condições mais convencionais. Com equipamentos, com enfermeira ao lado, com a segurança de um ambiente controlado. Mas a medicina, como a vida, raramente é convencional. Quando o policial chegou com o carro buzinando, com aquela urgência que não precisa de palavras para ser entendida, o médico deve ter levado um segundo para processar o que estava vendo. Uma bebê recém-nascida, embrulhada num lençol branco, nos braços de uma mulher que não era a mãe, com uma mãe exausta no banco de trás e um policial fardado na frente. Um segundo. E depois, ação. A medicina de urgência tem isso. Ela remove o espaço entre o pensar e o fazer. Você aprende, com os anos e com a prática, a não hesitar. Hesitar pode custar uma vida. Então você não hesita. Você age, você avalia enquanto age,
Você corrige o curso se necessário, mas você nunca para. O médico examinou Sheila com mãos que não tremiam. Verificou os sinais vitais: temperatura, cor da pele, reflexos, respiração. Uma avaliação rápida, mas completa. O tipo de avaliação que quem não é da área não percebe que está acontecendo, mas que é minuciosa em cada detalhe. E deu o nó no umbigo. É um gesto que parece simples, mas que é simbólico de um modo que vai além da biologia. O nó no umbigo é o primeiro gesto de independência que um ser humano recebe. É o momento em que o cordão que o ligava à fonte de tudo, ao corpo que o gerou, ao calor que o nutriu, ao ambiente que o formou, é separado. É o momento em que a criança começa a ser, de fato, uma pessoa separada do mundo que a criou. O médico do aeroporto fez esse gesto para Sheila, com as mãos de um desconhecido num corredor de aeroporto, às quase meia-noite. E Sheila começou. São Paulo, 1987. O contexto que moldou uma história. O Brasil que nascia junto com Sheila. Para compreender a história de Sheila em toda a sua profundidade, é necessário mergulhar no Brasil de 1987 com um pouco mais de detalhe. Porque a história não acontece no vácuo. Ela acontece dentro de um contexto. E esse contexto a colore, a define, a torna possível de um jeito que outra época não tornaria. 1987 era o terceiro ano da nova república. A ditadura militar havia acabado formalmente em 1985, quando Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral, a primeira eleição para presidente desde 1960. Tancredo, porém, adoeceu antes da posse e morreu sem nunca ter assumido. José Sarney, o vice, assumiu no seu lugar e conduziu o país por uma transição que foi, simultaneamente, emocionante e caótica. Em 1987, o Brasil vivia a hiperinflação. O Plano Cruzado, lançado em 1986 com grande entusiasmo popular, havia dado os primeiros sinais de colapso. Os preços subiam de um dia para o outro. As pessoas iam ao supermercado sabendo que o produto seria mais caro na volta. A incerteza econômica era uma companheira constante de qualquer família de classe trabalhadora. E ainda assim, ou talvez por causa de tudo isso, havia uma energia peculiar no ar. Uma sensação de que o país estava se refazendo, de que as regras do jogo estavam sendo reescritas, de que o futuro, embora incerto, era pelo menos possível de ser moldado por mãos brasileiras. A Assembleia Nacional Constituinte estava reunida. Mais de 300 deputados e 81 senadores trabalhavam para escrever a nova Constituição, aquela que entraria em vigor em outubro de 1988 e que, pela primeira vez na história do Brasil, garantiria direitos fundamentais a todos os cidadãos de maneira abrangente e explícita. Sheila nasceu num país que estava aprendendo a se constitucionalizar, que estava aprendendo a dizer, com palavras escritas em lei, que cada vida importa, que nascia, junto com ela, numa espécie de renovação coletiva que tinha tanto de promessa quanto de incerteza. O Fusca, como símbolo de uma época, o Fusca, oficialmente Volkswagen Tipo 1, mas conhecido no Brasil por um apelido que diz mais sobre a relação afetiva entre um povo e um carro do que qualquer manual de marketing poderia calcular. É um capítulo à parte na história automobilística brasileira. Criado na Alemanha pré-guerra sob encomenda de Adolf Hitler, que queria um carro popular para o povo alemão, o Fusca atravessou o Atlântico e se transformou num símbolo do Brasil moderno. A Volkswagen instalou-se em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em 1953, e começou a produzir o Fusca para o mercado brasileiro. Ao longo das décadas seguintes, o carrinho pequeno, arredondado, barulhento e teimoso, se tornou parte da paisagem nacional como poucas coisas conseguiram. Em 1987, o Fusca estava chegando ao fim de sua produção original no Brasil. Seria descontinuado em 1986 e depois relançado brevemente nos anos 90.
O carro de Rogério era, portanto, um exemplar de uma espécie em extinção, um sobrevivente que havia passado por vários donos, por vários quilômetros, por várias histórias, antes de chegar naquele cruzamento. Há algo de poético nisso. Um carro que nasceu na Alemanha como símbolo de uma modernidade autoritária e que no Brasil se transformou em símbolo de uma democracia popular. Esse carro sendo o palco do nascimento de uma menina num país que estava aprendendo o que era democracia, como se a história estivesse costurando os seus fios com um humor próprio, ligando coisas que não deveriam ter ligação e encontrando sentido exatamente na estranheza dessa conexão. O Fusca branco de Rogério não era apenas um meio de transporte naquela noite, era um palco, era um berço. Era o lugar onde uma história que vale a pena ser contada começou. O aeroporto de Congonhas, na memória de São Paulo. O aeroporto de Congonhas é, para os paulistanos, muito mais do que uma infraestrutura aeroportuária. É uma parte da identidade da cidade. Localizado no meio da Zona Sul, entre bairros residenciais, próximo a uma das avenidas mais movimentadas da capital, Congonhas é um aeroporto que cresceu dentro da cidade ao invés de afastado dela. Inaugurado em 1936, durante o governo de Getúlio Vargas, Congonhas foi por décadas o principal portal aéreo de São Paulo. Em 1987, estava em plena atividade, processando dezenas de voos por dia, conectando São Paulo ao Rio de Janeiro pela famosa ponte aérea, um dos corredores aéreos mais movimentados do mundo. À meia-noite, o aeroporto dormia em ritmo reduzido. Poucos voos, equipe enxuta, os grandes salões com aquela vastidão estranha que os espaços públicos têm quando estão quase vazios. Mas havia médico. Sempre havia médico, porque aviões não respeitam horário e passageiros não escolhem quando passam mal. A entrada de serviço pela qual o policial levou o carro naquela noite era um acesso secundário, não muito diferente de qualquer entrada de serviço de qualquer grande estrutura pública. Discreta, funcional, sem o glamour das entradas principais. É pelas entradas de serviço que as coisas realmente importantes acontecem, longe dos holofotes e das câmeras. Sheila Silva passou pelos portões do aeroporto de Congonhas poucas horas após nascer. Com horas de vida, sem entender nada do que estava acontecendo, ela foi levada para dentro de uma estrutura que todo ano recebe milhões de passageiros. Mas naquela madrugada, o passageiro mais importante que Congonhas já recebeu tinha menos de uma hora de vida e estava embrulhada num lençol branco. O que significa chegar à filosofia do nascimento inusitado. Toda a cultura humana tem histórias de nascimentos extraordinários. Nas religiões, os nascimentos extraordinários são sinal de destino especial. Moisés no cesto no Nilo, Jesus na manjedoura em Belém, Buda nascendo de uma flor de lótus. Nas mitologias gregas, os heróis nascem de circunstâncias impossíveis, de amores proibidos, de interferências divinas que tornam o ordinário extraordinário. Não estamos dizendo que Sheila é uma figura religiosa ou mitológica. Estamos dizendo algo mais simples e talvez mais poderoso. A história do nascimento de uma pessoa forma parte de quem essa pessoa é. Não porque o nascimento determine o destino, mas porque ele fornece uma narrativa, uma âncora, um ponto de origem que as pessoas carregam com elas ao longo da vida. Quando Sheila diz que nasceu num Fusca branco, ela não está apenas descrevendo um fato biográfico. Ela está afirmando algo sobre si mesma, que chegou ao mundo de um jeito diferente, que não esperou pelas condições perfeitas, que as circunstâncias que poderiam ter sido adversas se tornaram, na verdade, o cenário de uma história que vale a pena ser contada. Há uma psicologia no nascimento inusitado que os pesquisadores de narrativa pessoal conhecem bem. Pessoas que têm histórias marcantes sobre seus começos tendem a desenvolver uma relação mais reflexiva com a própria trajetória. Não necessariamente mais fácil. A reflexão não torna as coisas mais fáceis, mas mais consciente, mais presente, como se o nascimento extraordinário fosse um lembrete constante
de que a vida tem capacidade de surpreender, de que as coisas nem sempre saem como planejado, e de que, às vezes, a diferença entre um desastre e uma história bonita é apenas a perspectiva a partir da qual você decide contar. É gratidão impossível de quantificar. Existe uma questão filosófica fascinante no centro desta história. Como você agradece a alguém por algo que você não se lembra? Sheila não se lembra da noite em que nasceu. Não se lembra do lençol branco de Valquíria, não se lembra das mãos do médico de aeroporto, não se lembra do policial que a levou para o hospital. Ela só sabe da história porque foi contada para ela, repetida ao longo dos anos, preservada pela memória coletiva das pessoas que estavam lá. E ainda assim há nela uma gratidão. Uma gratidão que não é para uma memória específica, mas para a conjunção de circunstâncias e pessoas que tornaram possível a sua existência neste mundo. Uma gratidão que às vezes ela não sabe exatamente onde direcionar, porque os destinatários são muitos e alguns são desconhecidos. Para Valquíria e Luzia, que ainda estão na vida dela, a gratidão tem rosto e nome e pode ser expressa. Para o policial sem nome, para o médico de aeroporto, para Rogério com seu Fusca fiel, a gratidão fica suspensa no ar, procurando um lugar para pousar. Talvez seja por isso que histórias como a de Sheila precisam ser contadas. Não apenas porque são interessantes, e são, mas porque contar é uma forma de devolver, de honrar os que não estão mais lá ou cujos nomes o tempo apagou, de dizer em voz alta para quem quiser ouvir: isso aconteceu. Essas pessoas existiram, elas fizeram diferença. O policial sem nome que parou o carro numa madrugada de novembro em São Paulo. O médico de aeroporto que deu o primeiro nó. Valquíria que abriu os braços quando ninguém pediu. Luzia que ficou chorando e não saiu do lugar. Rogério que correu desesperado e voltou aliviado. Todos eles fazem parte de quem Sheila é hoje. Ela carrega todos eles, sem saber seus nomes, sem ter memória de seus rostos. Carrega-os da única forma que importa, existindo. Amizade como linguagem do destino. A amizade entre Sheila e a filha de Rogério merece um capítulo próprio dentro deste capítulo, porque ela é o elemento desta história que mais desafia a explicação racional. Vamos tentar explicar racionalmente. Sheila e a filha de Rogério cresceram no mesmo círculo social. O pai da menina era amigo da família. Havia uma conexão estabelecida antes mesmo das duas nascerem. Faz sentido que se encontrassem, que se conhecessem, que eventualmente se tornassem amigas. Tudo isso faz sentido. E ainda assim não explica completamente aquela qualidade específica que as pessoas notam na amizade das duas. Essa profundidade, essa familiaridade, esse reconhecimento que parece anterior ao conhecimento. A psicologia das relações tem alguns termos para isso. Fala em rapport profundo, em histórias familiares entrelaçadas, em como a narrativa que os pais contam sobre uma pessoa influencia a forma como essa pessoa é recebida no círculo social. A filha de Rogério cresceu ouvindo sobre a noite do Fusca. Sheila cresceu ouvindo sobre o homem que fugiu e voltou. As duas foram apresentadas uma à outra, não apenas como pessoas, mas como personagens em uma história que ambas já conheciam. Essa pré-familiaridade cria um tipo de conforto que normalmente demora anos para se construir. E esse conforto, quando encontra também uma compatibilidade genuína de caráter, como parece ser o caso das duas, se transforma em amizade do tipo que dura. Mas há algo mais, algo que o vocabulário psicológico não captura completamente, que talvez só a poesia consiga nomear. Quando a filha de Rogério olha para Sheila, ela olha para alguém que estava presente, de alguma forma, no que talvez seja a noite mais significativa da vida do pai dela. Uma noite que ele carrega com afeto e com alívio, que conta com um sorriso, que tem algo de tremor, que termina sempre na mesma frase: ainda bem que estava tudo bem. E quando Sheila olha para a filha de Rogério, ela olha para uma extensão
de algo que foi essencial para que ela chegasse aqui. Para o filho de um homem que correu para buscar ajuda e que, ao correr, de algum modo trouxe o policial, o médico, o hospital, todo o encadeamento de providências que garantiram que Sheila existisse para contar a história. Essas são coisas que não se dizem, mas que se sentem e que se traduzem numa amizade que os de fora observam e descrevem com palavras como inexplicável, profunda, antiga. Antiga. Essa é a palavra certa. Antiga como uma madrugada de novembro de 1987, num cruzamento de São Paulo. 37. O que os 38 anos de Sheila ensinam sobre resiliência. Resiliência é uma palavra que o século XXI tomou emprestada da física. A propriedade de um material de voltar à sua forma original, depois de ser submetido a uma força deformante, e que a psicologia transformou em um dos conceitos centrais de como os seres humanos lidam com a adversidade. Mas há um tipo de resiliência que não é sobre voltar ao que era antes. É sobre nunca ter tido a chance de ser diferente do que se é, e tirar daí não uma ferida, mas uma força. Sheila não viveu o seu nascimento como trauma. Não poderia, porque era recém-nascida. Mas ela cresceu com a história do seu nascimento como parte de sua identidade, e essa história, em vez de ser fonte de vergonha ou de dificuldade, se tornou fonte de algo que ela mesma, quando tentando nomear, costuma chamar simplesmente de convicção. A convicção de que as coisas se resolvem. Não necessariamente do jeito que você planejou, não necessariamente no lugar que você esperava, não necessariamente com as pessoas que você escolheu, mas que quando o momento chega, os recursos aparecem, que o cruzamento vai ter o policial, que o aeroporto vai ter o médico, que o lençol vai estar no porta-malas. Isso não é ingenuidade. Sheila não é uma pessoa que ignora o quanto as coisas podem dar errado. A história de seu nascimento, afinal, tinha potencial para ser uma tragédia em vez de um milagre cotidiano. Ela sabe que o policial poderia não ter parado, que o médico poderia não estar de plantão, que qualquer detalhe diferente poderia ter mudado tudo. Mas também sabe o oposto, que os detalhes se alinharam, que o universo, naquela noite, foi generoso e que talvez, apenas talvez, o universo tenda mais à generosidade do que a nossa ansiedade nos deixa perceber. O que a cidade de São Paulo representa nesta história? Há uma relação especial entre São Paulo e as histórias que ninguém conta. A cidade tem uma capacidade única de criar encontros impossíveis. Com mais de 12 milhões de pessoas na capital e quase 22 milhões na região metropolitana, São Paulo é um gerador de coincidências em escala industrial. A probabilidade de dois estranhos se cruzarem no momento exato em que um precisa do que o outro tem para oferecer é, matematicamente, muito maior numa cidade dessa dimensão do que em qualquer lugar menor. Mas São Paulo tem também uma reputação de cidade fria, de cidade que não olha para o lado, de cidade onde as pessoas passam umas pelas outras sem se ver. E essa reputação não é completamente injusta. Há muito disso em São Paulo. Há muito da frieza que a velocidade e a multidão produzem. O que a história de Sheila conta é outra São Paulo. A São Paulo de madrugada, quando a máscara da pressa cai e o que resta são seres humanos em sua versão mais honesta. O policial que parou não porque era obrigado, mas porque era humano. O médico que recebeu porque era médico, mas também porque era gente. Os motoristas de Fusca e as amigas e todos os que compõem essa tapeçaria de presença e cuidado. São Paulo tem essa São Paulo dentro dela. A cidade que se vê no espelho da pressa e esquece que tem também uma face de madrugada. Mais lenta, mais gentil, mais disposta a parar quando algo está errado. A história de Sheila é um lembrete de que essa São Paulo existe, de que ela emerge, especialmente quando alguém precisa. As histórias que merecem ser contadas. Nós,
que criamos conteúdo sobre histórias humanas, temos uma responsabilidade específica, a de reconhecer que as melhores histórias não estão nos lugares onde costumamos procurar. Não estão necessariamente nos grandes eventos históricos, nas guerras, nos desastres, nas figuras públicas. Estão também, e às vezes com muito mais intensidade, nas histórias menores, nas histórias privadas, nas histórias que acontecem dentro de fuscas brancos, parados em cruzamentos de madrugada em cidades que dormem. A história de Sheila não mudou o curso da história do Brasil. Não alterou nenhuma lei, não moveu nenhum exército, não derrubou nenhum governo. Mas para as pessoas que estavam naquele cruzamento, para as pessoas que carregam essa história, para quem ouve e reconhece nela algo de sua própria experiência de ser humano no meio de uma cidade grande, ela mudou tudo. Porque é isso que as histórias fazem. Não quando são grandes, quando são verdadeiras. A história de Sheila é verdadeira. Aconteceu. Num Fusca branco, num cruzamento próximo à Espraiada, às 23h45 do dia 5 de novembro de 1987. E continua acontecendo. Toda vez que Carol, filha de Rogério e Sheila, se encontram, toda vez que Maria conta a história de novo, com a voz que ainda carrega aquele tremor suave, toda vez que alguém a ouve e pensa, e se o policial não tivesse parado? Mas parou. Sheila Silva completou 38 anos em novembro de 2025. Cada novembro, inevitavelmente, a história volta à tona. Não de um jeito pesado, não de um jeito que pesa, mas de um jeito suave. Como quando você passa na frente de uma casa onde viveu e sente um afeto que não é saudade exatamente, é mais reconhecimento. É o passado se fazendo presente não para cobrar nada, mas apenas para lembrar. Você veio daqui. Em algum ponto do seu 38º aniversário, Sheila provavelmente olhou ao redor, para as pessoas que ama, para os laços que construiu, para a vida que é dela, e pensou, como deve pensar todo ano, que é boa sorte essa. Não apenas a sorte do nascimento, que foi muita, mas a sorte de ter chegado até aqui carregando a história do jeito certo, sem amargura pelo que não foi. Com gratidão pelo que foi. Há pessoas que têm histórias difíceis e as usam como escudo, como explicação para o que não conseguiram fazer, como razão para desconfiar do mundo. E há pessoas que têm histórias difíceis, ou inusitadas, ou inesperadas, e as usam como combustível, como prova de que o mundo, mesmo quando parece não estar cooperando, tem uma forma de se organizar ao redor do que precisa acontecer. Sheila pertence ao segundo grupo. Pertence a ele não por nascimento, não por destino garantido, não por alguma qualidade mágica que a tornasse diferente, mas por escolha, por anos de escolhas pequenas, cotidianas, na direção de uma vida que honre a noite em que chegou. Ela chegou num Fusca branco, com um lençol como berço, com São Paulo como sala de parto, e está aqui, 38 anos depois, para contar.